estás aqui, movendo entre nós. Às vezes você semeia muito e colhe pouco. E às vezes você semeia pouco e colhe muito. Depende qual é o terreno que você joga a sua semente. Aleluias. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Capítulo de número 19. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém? Aleluias. Queridos, nós temos uma palavra. Hoje, talvez você fale: pastor, no outro dia, não tem nem 8 meses, o senhor falou do Elias, vai falar novamente? Não, quem vai falar não sou eu, quem vai falar é o Espírito de Deus. Cada vez ele fala de uma maneira. Eu estou lendo aqui, do 5 ao 8 do capítulo 19, mas na verdade nós vamos deixar isso aqui temporariamente, vamos até o 17. Quando Elias aparece, o Elias dá o sinal de vida, o sinal de existência. Olha o que diz para nós. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Amém? Eu li esse versículo e falei: Jesus, que palavra maravilhosa. Cada vez que você lê, Deus te fala uma coisa. Será que nós teríamos a ousadia que o profeta Elias teve? Chegar diante de um rei, e nós vamos ver o que ele falou. Chegar diante de um rei e dizer para ele: olha, deixa eu voltar aqui para não atropelar. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Eu fiquei olhando, será que nós teríamos esta ousadia, esta coragem de decretar uma seca de mais de 3 anos? Nem orvalho iria descer, segundo a palavra de quem? Do profeta. Por que que a palavra funciona? Porque era homem de Deus. Temos respaldo aqui nesse versículo para saber que ele era homem de Deus? Sim, ele estava diante da presença de Deus, ele andava com Deus.
E Deus procura homens e mulheres que querem andar com Ele. Ele não procura homens e mulheres que querem ficar pedindo, mas na hora de andar com Ele, deixa ele lá no cantinho e vai andar sozinho a seu bel prazer. Não, Deus quer caminhar com o homem. E isso traz para nós uma força que só pode descer dos céus. Em outro lugar não tem. Quantas vezes nós estamos sucumbindo nos nossos pensamentos, nos nossos ideais, e esquecemos que temos um Deus que olha e vela por nós. Elias sabia o que estava falando. Virando a página, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. No versículo 4 ele diz assim, olha, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. O que Deus falou para o homem de Deus? Falou, olha, saia. Quem está ligado ouve a voz de Deus. E o que ouve a voz de Deus, diz a palavra, o avisado, ele se desvia para que não caia. Mas o tolo, ele cai no buraco. E Elias, agora ele é avisado, olha Elias, saia daí. Vai lá para o ribeiro de Querite. Porque ali ordenei aos corvos que lhe desse o suprimento. Você veja que coisa interessante. A gente pensa que ligar, né? Alô, traz aqui um hambúrguer para mim. E chega rapidinho o seu hambúrguer. Vem, você não precisa se preocupar. Olha, lá na época do Elias já tinha garçom. Deus decretou aos corvos que lhe sustentassem. Você vê que Deus maravilhoso. É brincadeira. Um Deus desse é algo maravilhoso. Um Deus que vela por cada um de nós 24 horas por dia. E às vezes nós queremos somente usufruir dos benefícios de Deus e esquecemos de obedecer a palavra de Deus. Olha o que Deus fala. Olha, vá. E se ele não fosse? O que seria? Mas ele foi obediente. Vá, porque eu ordenei aos corvos ali te sustentarem. Era ali. Deus queria ele ali. Não é, vai para qualquer lugar aí que eu dou um jeitinho, eu quebro o seu galho. Deus não é quebra galho, não. Deus está no controle. Deus está no controle. E Ele sabe o que está no coração do homem. Ele sabe o que ficou no coração do rei. Então vamos caminhar mais um pouquinho. Olha, beberás da torrente, e ordenei aos corvos, versículo 4, que ali mesmo te sustentem. Se ele fosse para outro ribeiro, estava desobedecendo. E às vezes a gente fala, não, pelaquela estrada não, né, Milton? Passar por essa daqui é melhor, que eu ganho 10 quilômetros. Mas às vezes Deus quer que a gente ande um pouquinho mais. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus sabia por que estava dando aquela ordem. E eu fico olhando para esta palavra e eu vejo que Deus, Ele faz uma colocação maravilhosa.
olha, eu ordenei que ali tu seja sustentado. Tem que ser ali, aonde Deus ordenou. Não, vamos quebrar um galho, vamos fazer Não, se Deus falou, está falado. E o profeta não tinha acabado de dizer para o rei que ele estava na presença da face do Senhor? Ele estava diante da face do Senhor? Aí vejamos o que acontece. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Fronteira ao Jordão, né? Fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Olha, Deus trata bem, viu? Viu, Tiquinha? Fica na posição com Deus aí, que Deus trata bem. Aleluias. Lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. A palavra do profeta já estava se cumprindo. Não chovia sobre a terra. Nem orvalho caía mais. Era uma seca qual nunca houve. Desestabilizou a economia do país. E o rei, se você olhar, né, nos outros capítulos, o rei o procurava incessantemente. Ele foi procurado por todos os lugares. Mas o ribeiro secou. E agora? Agora o Elias fica pensando, para onde eu vou? Deus me abandonou. Às vezes nós não pensamos isso. Eu não estou dizendo que o Elias pensou não, tá? Eu só estou, vamos aqui, conjecturando. Olha, Deus não se esquece de você. Pode firmar esse pensamento, coloque no teu coração, porque Deus não esquece de você. Ele sabe dos mínimos detalhes e Ele quer te abençoar. Olha o que Deus disse para ele quando secou. Ele ficou lá vários dias, bebendo a água do ribeirozinho, foi bebendo, até que secou. Quando secou, ele, opa. Mas olha o que acontece. Mas passado dias, versículo 7, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Elias, então veio a palavra do Senhor dizendo, olha Deus, entrando no agir novamente. Deus já tinha preparado. Olha só, dispõe-te, vai a Serepta, ou Sarepta, né? Que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Olha só. Eu acho que o Elias deve ter ficado até com vergonha. Poxa, é uma mulher que vai me sustentar? Ele cheio do vigor, cheio da unção, cheio da graça de Deus. Uma mulher vai me sustentar? Poderia questionar. Nilton, você deixaria isso acontecer na sua vida? Ah, não, senhor, uma mulher não. Peraí, não. Dá outro jeito. Olha, ele não questionou. Homem de Deus não questiona com Deus. Ele faz o que Deus ordena. Se você olhar, podemos ver algo que Deus não gosta. É quando Deus manda você fazer e você não faz.
Porque se ele mandou você fazer, você tem condições de fazer, porque quem faz é ele por você. É ele que te sustenta. É ele quem te sustenta. Ele dá língua de erudito àqueles que nem falam. Queridos, Deus é um ser maravilhoso. Às vezes sofremos porque a nossa fé é muito pequena. Mas Deus quer aumentar a nossa fé, quer ampliar este ângulo. Uma mulher ia sustentar, olha só, o Elias, homem de Deus, aquele que falava e acontecia, cerrou os céus e cerrou mesmo. Fechou tudo. Nem o orvalho caía. Eu acho que se fosse a gente dizia, não, eu acho que tem algo errado nisso. Não pode ser. Mas Elias simplesmente obedeceu. Obedecer é melhor? Amém. Olha, ordenei a uma mulher, versículo 9, viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher. Veja só como Deus é maravilhoso. Ele já preparou tudo. Quando Deus prepara, é correr para o abraço. Glorificar o nome dele e correr para o abraço. Quando Deus fala, está falado. Olha, não conheço outro Deus melhor do que esse. Não conheço. Queridos, às vezes eu me vejo na rua com as lágrimas descendo dos olhos. E eu falando com Deus, Deus, eu não merecia, obrigado. Porque Deus é maravilhoso. Você precisa conhecer. Se você ainda não conhece esse Deus, você precisa conhecer. É um Deus que te liberta de todo mal. O diabo anda tenazmente querendo te derrubar, acabar com a tua vida. Mas Deus vai te dando tempo, te mostrando o caminho, vai falando, esperando o momento de você tomar uma atitude com Ele. Porque, queridos, para estar na presença de Deus e lançar uma palavra, só mesmo quando Deus está. Tem que ter unção. Olha, cuja presença Ele estava. Que não haveria mais chuva enquanto Ele não falasse novamente. E agora, Ele não pensa duas vezes. Ele vai para Sarepta, né? Então, ele se levantou e foi. Estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Você veja só, chega na porta da cidade, já está um encontro marcado ali. Uma viúva. Como é que tudo dá certinho? Quando Deus está no negócio, tudo dá certo. Apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Ele já puxou uma conversa com ela. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Queridos, aí você vê agora qual era a situação da viúva e ainda ia sustentar o profeta. Às vezes a gente fala aí, mas Senhor, ali não tem condições não.
Ali não tem. Deus é aquele que faz brotar água no ermo. Esse Deus é gostoso demais, maravilhoso. Porém ela respondeu, versículo 12: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Não era o Deus dela não, viu? O teu Deus. Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Uma mulher que não tinha nada para comer, Deus manda o profeta ir para lá. Sabe por quê? Deus não desampara os seus. Ele sabia que a viúva precisava de uma ajuda. Ela era viúva. E ele enviou o profeta lá para abençoá-la. Se nós lermos aqui, eu vou ler para não atropelar, né? E Elias, no versículo 13, Elias disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluias. Queridos, que palavra forte. Que palavra forte. A farinha da tua panela não se acabará. O profeta fala e ela crê na palavra do homem de Deus. Ela creu na palavra do homem de Deus. Porque eu falei para você que eu tinha um pouquinho de farinha, porque eu falei para você que ia fazer um bolinho e tinha um pouquinho de azeite, agora você me diz isso, está querendo é comer a minha farinha, meu azeite e depois me deixar a pé. Muita gente pensa assim, não é? Verdade. Quando Deus fala assim: filho meu, dá-me o teu coração, sabe o que Ele quer? Ele quer tudo. Você vive sem coração? Vive? Mas você vive sem um olho, vive sem um braço, vive sem uma perna, mas sem coração você não vive. Por isso Deus diz: dá-me o teu coração. E aquela mulher acreditou na palavra do profeta. E ela foi e fez, obedeceu. Se ela não obedecesse, será que ela seria agraciada? De maneira nenhuma. Mas Deus já sabia de antemão que ela obedeceria. Porque mesmo ela não adorando o Deus de Israel, ela honrou o profeta do Deus de Israel. Agora ela diz: o seu Deus não era o dela. Mas vejamos. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa,
e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela, e Elias estava lá, hein? Elias morava com ela. Ele estava lá escondido do rei Acabe. Ele estava obedecendo a Deus. A chapa ficou quente para ele. Então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Porque numa hora dessa a gente só pensa, né? Caramba, eu fiz tanto troço errado, é por isso que aconteceu, não sei o que, não é? É um desespero doido. Ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou nos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava. E o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Será que nós teríamos essa atitude? Às vezes, querido, nós padecemos alguma coisa porque nós não temos a atitude de falar com Deus. Deus é o abençoador por excelência. Então coloque isso no teu coração. Olha, mas Deus já sabe, mas Ele gosta de ouvir você falar. Não me pediste nada. Pedi, e dá-se-vos-á. Batei, e vai abrir, não vai? Se buscar, acha. É a palavra do Senhor Jesus, Mateus 7:7. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluias, aleluias. Homem de Deus e mulher de Deus deve falar sempre a verdade, mesmo que vá acontecer algo que você não queira, mas fale a verdade. Porque Deus não compactua com mentira. Não, se você falar uma mentira, Deus, eu falei aquela mentirinha, foi para... Olha, fale a verdade. Diga a verdade. Que a palavra do homem de Deus é sim, sim, não, não. Fora disso, a procedência é do inferno. Elias era homem de Deus e ele falava a verdade. Você pode ver que todas as profecias, todos os milagres operados pelo Elias, a voz dele era atendida. Se você procurar dentro da Bíblia, você verá que Elias não brincava de ser profeta. A palavra dele era séria. Cuja presença eu estou 24 horas por dia na presença de Deus. Então a mulher disse a Elias, o versículo 24: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade.
Se você voltar no capítulo 17, versículo 1, você verá que ele está passando para o rei, que segundo a palavra dele, não choveria. Não iria chover. E por causa dele falar a verdade, a chapa esquentou para o lado dele. Mas ele tem um Deus que não dorme. Deus providencia todas as coisas. Aleluias. Mas eu quero, caminhar um pouquinho mais rápido, senão eu vou falar muito hoje, já estou falando. Mas, segura aí. Deus, olhando já o tempo, ele fala assim: olha, Elias, vai lá e se apresenta a Acabe. Ele poderia dizer: Senhor, mas tem me procurado para todo lado. Se você ler aqui no capítulo 18, você verá que o Acabe e os seus estavam procurando Elias em todas as áreas. Estava sendo caçado. Vai lá e fala para Acabe. Então Deus diz assim, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Esse Obadias é o marido daquela mulher. Ele morre depois e ela fala: meu marido era teu servo, e agora o cobrador está vindo buscar meus 2 filhos. Lembra dessa passagem? Esse Obadias era o esposo dela. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e escondeu numa cova e sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva para salvarmos a vida aos cavalos, e muitos não percamos todos os animais, e mulos, e não percamos animais. Mas, acelerando um pouco, eles estavam procurando água para beber, porque não tinha água. E Elias saiu para falar com Acabe, segundo a ordem de Deus. E aí, quem que ele encontra na sua caminhada? Deus providencia tudo. Ele foi encontrar logo Obadias. Obadias se curva diante dele, era o profeta, e ele falou assim: vai lá e chama o rei. Se você ler o texto, você vai: que isso, eu vou lá chamar o rei? Eu preciso falar com ele. Ele falou assim: não, vai que eu chego lá, chamo o rei. Quando o rei chega aqui, você já se mandou, o rei manda me matar. Ele já está te procurando aí por todo o país. Aí quem morre sou eu. Não vou não. Mas Elias conversou com ele numa boa, e ele sabia que era um bom projeto, e acabou chamando. Foi lá e chamou. E acontece que veio o rei de Israel, e quando ele vê Elias, ele olha: tu és o perturbador de Israel. Ele falou: não sou eu, é você. Você já pensou ter coragem de falar isso para um rei? Que deixaste os caminhos do Senhor, entraste pelos caminhos dos deuses. Aí ele foi falar no versículo 18: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem à mesa de Jezabel. Queridos, 950 profetas a serviço do rei.
tudo profetas de Baal. E essa história nós conhecemos bem. Elias vai. E os profetas também. Aí aquele negócio, né? Monta 2 altares, matam 2 cordeiros, ele dá a chance dos profetas de Baal clamarem primeiro pelo Deus dele. Mas eu quero dizer uma coisa para você, importante, é a paciência do profeta. Às vezes a gente quer alguma coisa, a gente quer agora, quer para ontem. Mas ele ficou paciente. Diz que eles clamaram até meio-dia. Se você olhar depois o capítulo, que não é grande, você verá que eles clamaram até meio-dia. E Elias falou: olha, clama mais alto. Talvez ele está dormindo, está viajando. E zombava deles. Às vezes tem gente que não gosta de passar nem perto de onde tem centro de macumba. Fica com medo. Tem gente aqui não, assim não, né? Aí ele falou assim: bom, eu agora vou clamar ao meu Deus. A seca já durava 3 anos e 6 meses. E diz que Elias reformou todo o altar, colocou as pedras, preparou tudo. Aí disse: olha, agora busquem água e joguem, enche o rego de água. Olha, naquele tempo um copo d'água eu acho que era caro pra caramba, viu? Que não se achava água não. Mas resumindo, ele olhou para Deus, olhou para o alto e falou: Deus, mostra para esse povo que há Deus em Israel e que eu sou teu servo. Olha a intimidade que ele tinha com o Deus que ele servia. Deus está pronto para nos abençoar a todo tempo. A todo tempo. Deus é um Deus que não dorme. E Deus olhava aquilo tudo, e quando Elias falou: Senhor, manda fogo sobre esse altar. Sabe por que que Elias pediu para mandar fogo sobre o altar? Porque naquela época tinha muita idolatria, e eles, para enganarem, eles colocavam um foguinho por baixo e tinha uma mutreta lá para acender o fogo. Se você olhar a história, você não é essa, né? Dos balaíns lá, dos deuses deles. Diz que o fogo desceu. Olha, lambeu a água toda até as pedras. Até as pedras. Quando o povo viu aquilo, ele falou: e saibam que eu sou teu servo. Quando eles viram aquilo, Elias deu uma ordem para eles. Eles já estavam glorificando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles se arrependeram da atitude deles e voltaram a glorificar o nome de Deus. Aí Elias falou: agora pega aí os profetas de Baal e passa a espada neles. Depois disso, resumindo, ele fala para Acabe: Acabe, já orei 7 vezes, é melhor você juntar sua carruagem e se mandar. Mas o que que Acabe faz? Acabe vai e conta para Jezabel que Elias tinha matado todos os profetas dela. Mas ela esquece que ela tinha matado também os profetas de Deus. Tanto é que Obadias escondeu 100
Aí ela manda um recado para... Vou ler aqui, né? Olha, 19:1, para nós caminharmos para o final. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver. Se amanhã, estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se para salvar sua vida e chegou a Berseba, que pretende ajudar, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro. Queridos, todos nós temos momentos de fraqueza. Temos ou não temos? Todos nós temos momentos de fraqueza. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus é forte. Aquele que clamou para descer fogo do céu e fazer aquela maravilha, ele não poderia clamar para Deus o livrar da Jezabel? Aquele que livrou ele de tantas coisas até algum momento, não poderia livrá-lo? Mas o que Elias fez? Ele correu de Jezabel. Ele nem falou nada com Deus, ele simplesmente correu. Aí aqui nós vemos que um anjo aparece e dá comida a ele. Um anjo, um ser angelical, deu comida para ele. Versículo 5. Ele estava dormindo debaixo de um zimbro. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tomou e dormiu. Segunda vez o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou quase 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, o monte Horebe. Ele passou 40 dias e 40 noites caminhando, porque na realidade era 80 dias de caminhada para você chegar a Horebe. Agora, por que Elias foi tão longe? Será que Deus queria ele ali? Às vezes nós corremos, vamos longe demais, enquanto Deus tem a solução pertinho da gente. E Deus, Ele não nos deixa de momento nenhum. Em todo tempo Ele quer cuidar de nós. É que nós de repente queremos resolver as coisas por nós mesmos. Elias vai até o monte Horebe. E chega lá, ele entra onde? Dentro de uma caverna. Dentro de uma caverna. E passa ali a noite. E ele estava fugindo de quem? De Jezabel. Mas o amor de Deus é tão grande que Deus vai lá ao encontro dele. Deus vai lá. Olha só. Vamos ver aqui no finalzinho. No versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Homem de Deus dentro de uma caverna. Homem de Deus correndo de uma mulher, da filha do Satanás, né? Homem de Deus não corre, porque ele sabe no Deus que ele confia. Mas muitas vezes nós vacilamos, erramos, somos imperfeitos.
Mas isso aqui nos traz a luz que não devemos correr, devemos confiar em Deus em todo tempo. Como Jesus disse, olha, eu e o Pai somos um só. E eu sei que Ele sempre me ouve, porque eu obedeço a sua palavra. Olha que confiança Jesus tinha no Pai. É o mesmo Deus que usava Elias. Querido, tudo que for necessário, se você é um adorador, é só colocar na presença de Deus. Ezequias recebeu uma carta e ele levou no altar e colocou diante de Deus. Deus, olha o que estão querendo fazer. Deus olhou e falou para ele, deixa que eu resolvo. Depois Ezequias ficou enfermo. Vais morrer. O profeta estava saindo do palácio. Ezequias virou para o canto e chorou amargamente e fez uma oração de 30 palavras. Deixa-me lembrá-lo que eu andei na tua presença. Fui fiel. Aí ele falou lá para o profeta, volta lá e fala para o príncipe do meu povo que eu lhe darei mais 15 anos de vida. Todos nós temos um dia para morrer, não temos? Temos marcado o dia da nossa partida. Mas se você quiser e confiar, crer, Deus pode aumentar. Temos respaldo dentro da Bíblia? Temos. Jesus falou, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Era possível passar? Era. Porque Deus é Deus. Mas Deus, sendo Deus, Jesus, Ele fala assim, mas antes não faça a minha vontade, porque eu estou dentro desse corpo carnal, mas seja feita a tua vontade. É algo tremendo isso. Tem uma profundidade grande. Mas o Senhor foi e perguntou, Elias, o que fazes aqui? Caverna não é lugar do homem ficar, é lugar de morcego dormir, né? O impressionante que eu fico olhando, Deus diz para ele no versículo que Deus fala novamente para ele, ó, disse-lhe o Senhor, vai. Depois que passou o fogo, passou o trovão, passou todas aquelas forças e Deus não estava ali. Veio uma voz mansa e suave. E quando veio essa voz mansa e suave, Deus falou assim, olha, o que fazes aqui, Elias? Ele diz, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a aliança, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas, a espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Aí ele disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E Deus deu 3 ordens para ele. Ele não precisava caminhar até lá. Ele não precisava ter feito aquela caminhada. Mas porque Deus falou para ele assim, olha, não era para você estar aqui, era para você estar lá. Às vezes, queridos, nós queremos fazer segundo o que nós pensamos. Ele pensou, vou para bem longe. Mas Deus falou assim, olha, eu tenho a solução. Ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos para Baal. Você não está sozinho, não. Ainda tem 7.000 que não beijaram Baal. Eu separei 7.000. Está aqui no versículo de número 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Queridos, Deus quer mudar a história de cada um de nós.
Ah, mas eu já sou de Jesus. Olha, Deus quer uma história melhor ainda. Porque Deus, um dia, Ele usou até a missionária. Não foi só a missionária, teve mais alguns profetas. Era a Igreja Batista da Libertação. E usou uns 3 ou 4 profetas. A missionária foi uma. Olha, Deus está falando que Ele vai trocar o nome da igreja. Vai ser trocado. Nós não vamos ser mais da Batista da Libertação, que éramos oriundos lá do Rio de Janeiro. Sabe o que eu falei para Deus? Eu fui lá no monte e orei. 2 horas da tarde. Um calor tremendo. O calor estava tão quente que eu esbarrei numa cerca lá, furei o dedo, o sangue voou. Digo, epa, uma pressão. Aí eu fui, orei a Deus e fiz muitas perguntas a Deus. E falei o porquê de muitas coisas. E falei, Deus, eu espero a resposta do Senhor. E Deus não falou nada. Isso foi numa quinta-feira, sexta-feira, como hoje, tinha um culto. E viemos para o culto, era embaixo, era pequenininha. A igreja era pequenininha. E Deus não falou nada. Quando acabou, cada um ia em casa, trocava a roupa, botava uma roupa assim mais, né, mais surradinha. Não ia de terno nem de gravata. Quando chegamos lá, começamos a oração no monte. 3 e pouca da manhã, Deus já tinha abençoado tanta gente. Eu falei, gente, vamos embora, que tem gente que não tem que trabalhar sábado, né? Vamos embora. Rapidinho, né? Resumindo. E nós fomos descer. Ficaram 6 pessoas lá no topo. E quando eu estava num ponto do monte, quando eu desci, eu falei para Deus assim, quando eu desci do monte, na sexta-feira, 2 horas da tarde, que eu fui lá limpar o monte para nós irmos, né? Porque tinha muito troço de boi, né? Tinha uns bolos lá grandes, o pessoal não enfiar o pé, né? Capim, tinha que capinar. Então, eu cheguei na metade do monte, eu perguntei, Deus, se isso o Senhor quer mesmo de mim, então o homem não vai colocar o nome, quem vai colocar é o Senhor. O Senhor coloca o nome da igreja. Eu falei assim para Deus. Sabe o que Deus fez? Ele mostrou por cima da cidade o nome imenso, Ebenezer. Eu fiz assim, falei, será que é o calor? Abanei a cabeça e falei, Jesus, amanhã a gente continua esse papo. Logo mais, né, no monte, a gente continua esse papo. Eu tenho isso escrito lá em casa. E o que aconteceu? No monte, à noite, já era 3 e alguma coisa da madrugada, e acabou. Falei, gente, vamos orar, Deus já abençoou. Praticamente todos, né? Todos estavam abençoados, mas teve outros, mas a bênção foi maior. Então nós vamos descer. E oramos para descer, como é de costume. E quando o pessoal começou a descer, aí eu falei assim para Deus, poxa Deus, o Senhor não me respondeu nenhuma pergunta. Eu falei assim mesmo, o Senhor não me respondeu nenhuma pergunta, meu Deus. Vou descer no breu novamente? Estou aguardando. Aí o que aconteceu? Quando eu estava no lugar onde Deus me mostrou o nome da igreja, me gritaram lá em cima. Muitos aqui sabem dessa história. E o que aconteceu? Cheguei lá em cima, tinha algumas pessoas que Deus deixou para testemunho, sabe? Para testemunho. Porque o inferno se levantou um bocado contra a gente. Cheguei lá, a Rosana estava arrebatada. Lembra disso, Rosana? Aí quando eu cheguei, aí todo mundo, olha, ela caiu aqui, não sei o que. Aí eu já sabia, né? Aí cheguei para ministrar. Fui ministrar. Aí ela, caiu o quê? Caiu a placa. Que placa? A placa da Igreja Batista. Tinha caído. Aí, e tem 2 anjos colocando outra. E está escrevendo nela. E sabe qual foi o nome que escreveu? Ebenezer. O nome dessa igreja não foi o nome que Deus, quem deu foi Deus. Resumindo, se você passar lá embaixo, pede a Deus para abrir teus olhos. Você vai ver que tem 2 anjos ali. Você lembra, Rosana? Né?
Tem outras coisas, né, mais detalhes para contar, mas o tempo não dá. Deus não abandona os seus. O Deus de ontem é o mesmo de hoje e será amanhã. Eternamente. Ele está aqui para lhe abençoar. Agora que tão somente você seja homem e mulher de Deus, em cuja presença estarão andando, ou andam. Não é 5 minutos, 10, não é só quando vem na igreja, não. É aonde, se Deus levar você no inferno, você fala assim: se eu for comigo, eu vou. Ande com Deus em todo tempo, porque Deus vela pelos seus. Seja homem e mulher de Deus verdadeiro, que você possa dizer: eu estou na presença de Deus, os meus lábios são santos, tudo que eu falo é para glorificar o nome de Deus. Somos falhos, temos nossas falhas, somos fracos, somos, mas nós servimos um Deus que é forte, um Deus que muda histórias. Não devemos temer o inimigo, devemos temer a Deus. Às vezes tememos a quem mata, não é? Mas se o homem mata, ele só mata o corpo, só o físico. A alma ele não pode matar. Mas Deus, ele pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. E Deus foi ao encontro de Elias. O que fazes aqui, Elias? O que fazes? O que fazemos quando nós estamos com algum problema? A palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Entrega o teu caminho. Está difícil, mas Deus está comigo. Está doendo, mas Deus está comigo. Estou fraco, mas Deus está comigo. Não vamos desistir nunca, queridos. Vamos deixar o nosso nome na história, porque o nosso Deus nos garante a vitória. O nosso Deus nos garante a vitória. Elias foi um dos maiores profetas em Israel. Aquele homem que se acovardou em certo momento e pediu a morte. Mas Deus não o matou. Ele foi arrebatado vivo para os céus. Segundo Reis, vocês podem ver que ele foi arrebatado, subiu numa carruagem, num redemoinho de fogo. Não desista nunca. Se tem alguém te perseguindo, Deus sabe. Se tem alguém querendo o teu mal, Deus sabe. Agora, queridos, ande na vontade de Deus. Não queira o mal de ninguém. Não faça mal a ninguém. Ame o teu semelhante. Não como você ama você, mas como Cristo te amou. Deixa na mão de Deus. Eu vou contar para você. Você vai ver o céu se abrir sobre você. Não se preocupe com amanhã, porque Deus está no controle. Aleluias. Você que crê nesse Deus, que é o Deus de Elias, que é o Deus de Isaac, que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Jacó, que é o nosso Deus, se coloque de pé.
Deus quer nos usar, queridos. Deus quer nos usar. Precisamos voltar ao primeiro amor. Tem um hino que diz isso. Então feche teus olhos. Pai querido, temos a ousadia de falar como Elias falou, como os profetas do passado falaram, porque, Senhor, estamos na Tua presença. Tu estás presente neste lugar, Senhor. E aqui está, Senhor, a Tua igreja, comprada por um preço muito alto. Senhor, e Tu conheces, ó Deus, o coração de cada um dos Teus filhos. Assim, Senhor, como o Senhor falou para Elias: olha, sai e vai lá para o ribeiro. O Senhor estava protegendo. Diz para nós também, meu Senhor, o que precisamos fazer. Prova, meu Senhor, a nossa obediência a Ti. Porque, Senhor, se nós formos obedientes, mal nenhum chegará à nossa tenda. Porque Tu és um Deus zeloso. Visita, meu Senhor, não somente os que aqui estão, mas os lares que aqui estão representados. Visita, meu Senhor, e derrama, ó Deus, da Tua graça sobre cada lar. Que vidas sejam alcançadas pelo Teu Espírito, Senhor. Sejam transformadas pelo Teu poder. E nesta noite, meu Senhor, haja um mover na vida de cada um de nós. Que esta palavra fique gravada no nosso coração. Que em todo tempo, meu Senhor, possamos dizer: o Deus a quem nós servimos e que estamos na presença dEle. Que a Tua palavra seja verdade nos nossos lábios. Que as nossas atitudes, meu Senhor, sejam, Senhor, as Suas. Porque Jesus, o Teu Filho, disse: aquele que me segue não andará em trevas. Aquele que segue o Senhor Jesus anda na luz. E aquele que anda na luz, ó Deus, não tropeça. Que esta luz do Teu Espírito, Senhor, possa ser sobre cada um de nós de uma maneira marcante, Senhor. Queremos colocar tudo nas Tuas mãos nessa hora. Entregar tudo nas Tuas mãos. Senhor, o Senhor está no controle. Aqui, meu Senhor, nós não temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está nas Tuas mãos. O poder de decisão vem de Ti, Senhor. Porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um, Senhor. Ensina-nos a caminhar, Senhor, de maneira tal, Senhor, que o mundo olhe para nós e veja, meu Senhor, a Tua face em nós. Que o Teu poder e a Tua graça seja derramado sobre cada um de nós poderosamente, meu Pai. Aonde tocarmos, seja abençoado. Aonde falarmos e decretarmos, seja abençoado, meu Senhor. Que vidas sejam transformadas, libertas pelo Teu poder. Almas sejam ganhas, ó Deus, para o Teu reino, meu Senhor. E que possamos, Senhor, angariar, Senhor, bens nos céus celestiais. Senhor, que cada um saia daqui nessa noite diferente.
Que cada um saia daqui nessa noite falando: eu estou na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele é comigo aonde eu vou. Ele é comigo quando eu falo. Porque não falo eu, mas fala o Senhor através de mim. Que o teu Espírito, meu Senhor, venha, Senhor, sobre cada um de nós, de maneira completa, meu Senhor. Aleluias ao teu nome, Santo de Israel. Bendito é o Santo, Santo, Santo é o Senhor. Meu Deus, fortaleça, Senhor, a fé dos teus filhos. Fortaleça a nossa fé, meu Senhor. E que possamos, meu Senhor, ter ouvidos somente para a tua voz. E andarmos nos teus caminhos. E caminharmos na tua presença. Que haja, meu Senhor, paz, alegria nos lares. Deus, celeiros sejam cheios. Que não falte vestes, nem calçados. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos procura para nos abençoar. E na casa do justo não há falta de nada. O pão tem com abundância. Porque o salmista, ele diz: já fui moço, hoje sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Assim como o Senhor ordenou aos corvos levar para o teu servo Elias, Deus, que haja também nas nossas mesas. Assim como o anjo preparou para o profeta Elias, Deus, que o teu anjo prepare para nós também. Queremos, Senhor, o alimento que desce dos céus. Queremos o alimento que desce dos céus. Queremos este alimento, Senhor, que desce dos céus. Alimenta-nos, sacia nossa fome, sacia nossa sede de Ti, meu Pai. Porque queremos o Teu melhor, Senhor. E que sejamos, Senhor, um referencial da Tua glória, aonde quer que formos. Nós assim, Pai, oramos, abençoando a cada um, Senhor. Te pedindo, Senhor, leva-nos para os nossos lares, guardados debaixo das Tuas potentes mãos. Dê-nos, Senhor, uma noite de sono abençoado. Que o sono do justo, meu Deus, caia sobre cada um de nós. Senhor, e prepara-nos para um novo amanhã. Um amanhã caminhando inteiramente na Tua presença. Porque nós oramos crendo na Tua bênção, na Tua fidelidade, no Teu amor, em nome de Jesus Cristo. Levante Tuas mãos para os céus, queridos. Aleluias. O nosso Deus é Deus do impossível. O que para você é impossível, Deus faz agora. Fecha a tua mão e segura a tua bênção. Porque a palavra do Senhor continua a mesma. Vá em paz, a tua fé te salvou. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos os salvos, agora e para todos sempre. Toda a igreja diz: Deus te abençoe e te guarde. Uma noite abençoada, em nome de Jesus.